A entrevista ao vivo de hoje é sobre os preparativos para o vestibular da UFO. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Franciele Vieira, que é professora de Filosofia e coordenadora do Novo Ensino Médio. Professora, seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Boa noite, obrigada. Boa noite, a gente que agradece sua presença. Vestibular chegando, ainda dá tempo de estudar alguma coisa? É recomendado descansar? O que você diz pra gente? Eu acredito que sempre é tempo de dar uma estudada, né? Deixando claro que um estudo mais leve, uma matéria mais tranquila e focar principalmente não numa questão, uma disciplina que fica cansativa, porque já está bem pertinho aí já do dia do exame, né? Com certeza. E quando a gente fala do gerenciamento de tempo, ali no momento da prova, como organizar isso? Importante as pessoas, os alunos tentarem não se distrair muito, porque é uma questão com tempo maior, né? Uma prova com várias questões. Tentar respirar, focar na hora de realizar. A questão que às vezes está com um pouco de dificuldade, deixar ela lá pendente, para retornar depois, né? E ter calma e entender o seu conhecimento, que está preparado para aquele momento. E as questões ali de múltipla escolha, o que você recomenda? A leitura, fazer a leitura, sempre normalmente tem-se um texto ali, fazer a leitura, verificar, né, a questão que pode ser, olha, essa realmente não cabe para a resposta, e fazendo uma eliminatória dessas questões. E quando a gente fala das questões discursivas, que no caso só na segunda fase desse vestibular, não é mesmo? Isso. As escolas, pelo menos assim, no sentido das escolas, que eu trabalho na escola pública, elas já vêm trabalhando com o aluno, né, com projetos de leitura, de escrita, né? A gente tem uma dificuldade aí com essa questão da forma que os alunos escrevem, às vezes, não só os alunos, nós todos, né? A forma que escreve pelo celular. Então, a gente fica policiando esses alunos, assim, para na hora dessa escrita, eles trazerem esse conhecimento e fazer uma resposta boa, agradável para a leitura, né, desse avaliador. Com certeza. E quando a gente fala de estresse, ansiedade, ali no momento da prova, momentos antes, na noite de sono anterior, como lidar com tudo isso? O que você recomenda? A gente tem aquela, né, uma boa noite de sono, uma alimentação mais leve. Uberlândia tem esse clima que às vezes está muito frio e no meio da tarde, no meio do dia faz um calor. Então tomar cuidado, porque a ansiedade pode criar aí uma questão, às vezes, da pessoa ficar um pouco, passar mal na hora da prova, além da ansiedade, a gente tem uma questão física. Então, assim, uma alimentação leve, até o lanche que for trazer, o lanche da manhã, ficar bem atento a isso, mas não desfocar muito do que é o hábito. Porque às vezes a pessoa fala, às vezes faz diferente e acaba não sendo tão interessante, né, para aquele dia. Mas calma e tranquilidade e com leveza, eu acredito que dá tudo certo. Com certeza. E quando a gente fala de concentração ali no momento da prova, como não perder o foco? O importante acredito que fazer uma respiração, né? Às vezes quando muitas questões, fala, gente, vou voltar aqui para a minha prova, vou olhar a minha prova, vou reler novamente o texto e não desesperar. Porque às vezes pega uma questão que fica nervosa, não, respira, deixa aquela questão, estou pensando, o que eu vou fazer depois? Não, vamos pensar na prova, no momento atual que está acontecendo naquele instante. Pois é. Professor, e quando a gente fala do interesse, né, dos alunos no ensino superior de maneira geral? Aqui a gente está falando especificamente do vestibular da UFO, mas quando a gente expande isso, fala do ensino superior de uma maneira mais geral, né? Qual avaliação você faz? Como que está o interesse dos alunos nessa modalidade de ensino? Eu acredito que mesmo a gente tendo aí às vezes tem umas certas pesquisas que identificam que tem uma evasão muito grande, mas ainda se tem, ou mesmo nas escolas, os professores sempre estão incentivando os alunos ao ensino superior, ao conhecimento. Às vezes ele entra na instituição, não é aquele curso, mas ele tem a possibilidade de procurar algo que vai acrescentar. Então, sempre está, mesmo, às vezes a gente tem dá uma diminuída, a gente tem às vezes umas notícias assim, mas ainda tem uma procura. A escola, ela trabalha com o aluno para chegar nesse momento. Pois é. Professora, aproveitando que você é coordenadora, né, do Novo Ensino Médio,
Esse novo modelo está incentivando cada vez mais os estudantes a ingressarem no ensino superior ou não? Normalmente, conhecimento é sempre bem-vindo, né? A gente normalmente, tem normalmente acontece no sexto horário, que são as aulas referente, por exemplo, na nossa escola a gente tem projeto de vida, tem cinema e sociedade, e assim por diante. Ele ainda não está, às vezes, no vestibular da UFA, às vezes o aluno fala, não está lá, não tem essa disciplina. Mas quando você vai, às vezes, está fazendo uma aula de projeto de vida, alguma coisa vai te identificar para fazer uma interpretação de uma questão. Ou mesmo a cinema e sociedade. Ontem, né, na terça-feira e hoje, a gente teve o simulado de Minas Gerais na escola. Então, tinham questões que dava para perceber que dá para ser resolvidas. Então, o conhecimento, ele vai agregando. Eu acredito que futuramente o ensino também, ele vai agregar essas disciplinas junto com essa cobrança do vestibular, não somente na UFO, mas em outras instituições também. Professora, você mencionou a questão do simulado, né? Esse é um exemplo, né, de incentivo que vocês estão promovendo, né? Diante disso, eu queria te perguntar outros exemplos. O que mais vocês fazem por lá quando o assunto é vestibular, Enem e coisas do tipo? Na escola, na nossa escola, por exemplo, a gente trabalha com aulões, né? A gente tem o nosso simulado mesmo da escola, já é no formato dos questões. Trabalhamos com teste que vem com as questões abertas, que a gente fala lá na escola, né, para os alunos. Às vezes dá aquela assustada, mas por quê? Justamente para preparar esse aluno. Na semana do Enem, ou mesmo do vestibular, a gente trabalha com os professores, com aulas específicas, né? Com o intuito, até mesmo que seja, no caso, como a gente comentou, que seja fazer uma respiração ali, né? Não somente a parte acadêmica, para ajudar esse aluno nesse processo. Professor, e falando especificamente do vestibular da UFO, ele é muito diferente dos demais, a exemplo do Enem. Como que essa diferença também é trabalhada ali no dia a dia da escola? Em especial, na nossa escola, a gente trabalha mais com o vestibular da UFO, porque a gente está aqui, né, na cidade, tudo. Então, a UFO é como se fosse o nosso quintal. Então, a gente ensina o aluno. Os alunos costumam vir na escola com frequência, né, nos eventos que são promovidos aqui na instituição. Então, a gente trabalha muito com os alunos nesse intuito, mas deixando claro outras possibilidades, outros formatos de questões. Mas a UFO é uma instituição muito renomada, então ela consegue atender aos critérios de outras instituições, mas a gente deixa sempre o leque aberto, né, para todas essas possibilidades. Pois é. Professora, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que a senhora deixasse um recado para quem nos acompanha, especialmente os alunos, né, que vão prestar o vestibular da UFO, especialmente os seus alunos. O que a gente fala sempre para o aluno ter calma, o conhecimento, é uma etapa da vida dele, ele está com esse conhecimento, né? Então, que ele tenha, às vezes o aluno pensa, é um tempo perdido, não foi, se não foi esse momento, você está preparando e você vai conseguir, é só confiar em você. Excelente, professora. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informação.